Iremos discutir agora alguns pontos importantes da teoria do estado de transição. Em particular, iremos tentar entender os fundamentos da teoria e as condições nas quais ela é aplicável. Para isso, em primeiro lugar, observaremos uma superfície de energia potencial. Esta figura foi extraída do livro de Steinfeld, Francisco e Hasse, um livro sobre cinética e dinâmica química, um dos livros mais completos sobre esse tema, um clássico da cinética e da dinâmica. Essa figura faz parte de um dos capítulos do livro e também escapa do livro. Uma superfície de energia potencial relaciona a energia do sistema com sua configuração nuclear. E nós vemos aqui o mínimo que corresponde à configuração dos reagentes. As configurações vão mudando ao longo da coordenada de reação, passando pelo estado de transição, por um intermediário que também é um mínimo na superfície, novamente o estado de transição e, finalmente, os produtos. Temos que distinguir, então, o que é uma reação elementar e o que é uma reação complexa. A teoria do estado de transição se aplica apenas a reações elementares. Vemos, por exemplo, nesta reação que foi estudada por Thaís Barbosa durante seu mestrado, defendido em 2013, a reação do radical hidroxila com 2-metilpropeno. Aqui temos os reagentes, o 2-metilpropeno e o radical hidroxila, que formam um complexo estabilizado. Posteriormente, temos a configuração do ponto de Cela, que será igualado ao estado de transição e, finalmente, o produto, sendo que esta reação posteriormente dará outros produtos. Esta reação, então, tem uma primeira etapa que vai do mínimo dos reagentes ao mínimo do complexo intermediário e outra etapa que vai deste mínimo deste complexo até o primeiro produto. Esta é uma reação elementar, esta outra é outra reação elementar, que irão formar uma reação complexa, formada por duas ou mais reações elementares. O cálculo dos coeficientes de velocidade, usando a teoria do estado de transição, é feita para cada uma das etapas. Então, se eu quiser estudar este processo completo, deverei calcular este coeficiente de velocidade, e, na verdade, neste caso, inclusive, terei que calcular o coeficiente da reação inversa. Então, K1, K-1 e K2. Vamos voltar à superfície de energia potencial e olhar para esta superfície simples que foi calculada por Glauco Bauerfeld quando ele estava fazendo sua tese de doutorado. O professor Glauco hoje em dia é professor da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, e ele, durante o doutorado, construiu esta superfície que está feita em uma forma simplificada para os efeitos didáticos. Em ela estão mostradas as reações da isomerização trans-cis do OHNO e a dissociação de ambas moléculas no NO e o radical OH. Vamos observar que a superfície foi colocada em função das duas principais coordenadas. A coordenada do ângulo diedro, que dá conta de boa parte da reação de isomerização, e a coordenada da distância oxigênio-nitrogênio, que dá conta da dissociação do cis e do trans, certo? Aqui e aqui. Então, nessas condições, feito em uma figura 3D,
nós observamos a mudança de configuração do OHNO, indo desde a configuração trans à configuração cis e passando por um máximo. Este máximo é um ponto de cela, porque nesta direção da coordenada passa por um máximo, mas na direção da coordenada ortogonal da distância ON passa por um mínimo. Então, esse é um ponto de cela de primeira ordem. Isso está mostrado aqui, mostrando a energia em função do caminho de reação em uma escala arbitrária. E então vemos a configuração trans, a configuração cis, que são dois mínimos, passando pelo máximo, que este máximo aqui é este máximo aqui. Vejam que para o caso da reação de dissociação, tanto do trans como do cis, nós não passamos por uma barreira, e a curva simplesmente sobe, como é mostrado aqui. Certo? E a reação inversa, que é a reação de recombinação, também não passa por uma barreira. De qualquer forma, é importante lembrar o princípio de reversibilidade microscópica, que diz que o caminho para uma reação e sua reação inversa é exatamente o mesmo. Ou seja, quando o sistema passa da configuração trans para a configuração cis, passa por uma série de configurações que são exatamente as mesmas que as do caminho inverso para ir do cis ao trans. E o mesmo acontece com a dissociação. As configurações pelas quais o sistema passa são exatamente as mesmas pelas quais passa para a reação de recombinação. Como já foi explicado, então, na aula anterior, para uma reação química que envolve N átomos, no caso desta reação que acabamos de mostrar, seriam 4 átomos, e para um sistema não linear, temos 3N-6 graus de liberdade associados, ou seja, neste caso, teríamos 3 vezes 4 menos 6 graus de liberdade associados. E então, nessa figura que foi mostrada, foram apenas mostrados os 2 graus mais importantes para essas reações que estávamos discutindo. Um desses graus corresponde, ou uma combinação de eles, ao movimento infinitesimal no caminho de reação. No ponto de cela, então, teremos só 3N-7 graus de liberdade vibracionais e uma frequência imaginária, devido à característica do ponto de cela, que terá um máximo nessas condições, então corresponderá a uma constante de força negativa, com o qual a frequência será um número imaginário. Esse modo vibracional que é perdido corresponde a uma traslação. Também, como foi observado nessa figura para a reação de dissociação, existem algumas reações para as quais não pode ser caracterizado um ponto de cela. Nós vamos discutir, então, agora os principais aspectos da teoria do estado de transição. Deve ficar claro que é uma teoria estatística e que ela é somente aplicável a 2 tipos de sistemas. Sistemas canônicos, que são sistemas caracterizados por uma temperatura T. Então, o sistema se encontra no equilíbrio térmico a uma dada temperatura. Essa distribuição de energias será dada conforme a distribuição de Maxwell-Boltzmann, e esse coeficiente de velocidade que será calculado será chamado de K
de T, ou seja, o coeficiente a uma dada temperatura. A teoria também é aplicável a sistemas microcanônicos, caracterizados por uma dada energia. Então, nesse caso, o sistema também estará com uma distribuição estatística de estados quânticos que caracterizam uma dada energia. Um sistema como esse se chama um sistema microcanônico e poderíamos, então, calcular o coeficiente a uma dada energia que nós chamamos de KDE. Existem várias versões da teoria do estado de transição. A versão original da teoria, que é também chamada de teoria do estado de transição convencional, permite o cálculo do coeficiente de velocidade a uma dada temperatura, ou seja, o cálculo de K de T, o cálculo do coeficiente para um sistema canônico, no qual exista uma barreira, e então o ponto de Cela possa ser considerado o estado de transição. Na segunda parte desta aula, veremos outros casos e as outras formas em que essa teoria pode ser aplicada, que é para o sistema microcanônico e para o caso de que o sistema não tenha um ponto de Cela, ou para o caso em que o ponto de Cela não possa ser considerado como estado de transição. Esses são outros níveis de teoria, da teoria do estado de transição, que como um conjunto compõem a teoria do estado de transição generalizada. Contudo, as principais bases da teoria são exatamente as mesmas. Então, nós discutiremos agora quais são as condições de aplicabilidade da teoria, quais são as suposições que foram feitas para construir esta teoria. Então, o primeiro conceito que nós temos que discutir é o estado de transição, que é um conceito central à teoria do estado de transição. Não existe teoria do estado de transição sem o reconhecimento de que existe um estado de transição. O estado de transição, que nas versões originais da teoria era chamado de complexo ativado, mas hoje é o estado de transição, é uma configuração do sistema na superfície de energia potencial que está localizada em uma região que é chamada de superfície divisória, que separa a região dos reagentes da região dos produtos. Ou seja, o estado de transição é uma configuração localizada nesta região. E a característica principal dele é que as trajetórias que partem da região dos reagentes e passam pelo estado de transição vão inevitavelmente para produtos, não podendo voltar para reagentes. Ou seja, se as configurações do sistema vão evoluindo de aqui do mínimo ao longo da coordenada de reação, se elas chegarem a esta configuração associada ao estado de transição, inevitavelmente darão o produto da reação. Lembrando que essa é uma reação elementar. Essa configuração também é chamada por algumas pessoas como configuração de não retorno, exatamente por isso, porque caracteriza essa condição. Essa figura também é um clássico da literatura e ela foi também retirada do livro de Stephen Francisco e Hasse. Bem, então, considerando
a existência ou a possibilidade de identificar de alguma forma o estado de transição, nós podemos discutir agora sim quais são as condições de aplicabilidade e os postulados da teoria do estado de transição. As condições de aplicabilidade são estas duas primeiras. É preciso que para esse sistema seja possível separar os movimentos nuclear e eletrônico. Essa é uma condição básica, porque se não for possível fazer isso, não será possível calcular a superfície de energia potencial, seja na sua forma completa, ou seja, apenas as configurações do reagente e do estado de transição. A outra condição é que as moléculas de reagentes seguem a distribuição de Boltzmann. Essa é uma condição implícita à teoria, porque na dedução da expressão para o coeficiente de velocidade são usados os conceitos da termodinâmica e é usado o conceito de que o sistema está no equilíbrio térmico. Então, significa que eu não posso usar a teoria de estado de transição se essas duas condições não estão cumpridas. No caso do cálculo de KdT, ou seja, o coeficiente a uma dada temperatura, aquele sistema terá que seguir a distribuição de Boltzmann de energias que caracterizam uma dada temperatura. Se nós passamos para outro nível de teoria e calculamos o coeficiente microcanônico, os estados quânticos terão que ter uma distribuição estatística para que os conceitos da termodinâmica estatística sejam verificados. Falado isso, então, nós temos os postulados da teoria de estado de transição. Originalmente, quando essa teoria foi apresentada e a equação foi deduzida, a dedução se fez partindo da hipótese do quase equilíbrio, esta aqui, que indica que é uma situação na qual há um equilíbrio entre as moléculas de reagente e o estado de transição. Essa hipótese foi fundamental para poder deduzir a equação de uma forma simples, como ela se encontra em geral nos livros de graduação, nos livros gerais de cinética química, a dedução que vocês encontram da expressão do coeficiente de velocidade segundo a teoria de estado de transição, é aquela dedução convencional que parte da hipótese do quase equilíbrio. Contudo, não é necessário colocar essa condição, colocar essa hipótese como uma condição necessária para que possa ser deduzida ou expressado do coeficiente de velocidade segundo a teoria do estado de transição, se nós fazemos o que é conhecido na literatura como a dedução dinâmica do coeficiente de velocidade. Então, é nessa dedução que está baseada em calcular a trajetória dos átomos no espaço das fases, é possível fazer uma dedução sem a suposição da hipótese de quase equilíbrio e só a partir da hipótese fundamental da teoria do estado de transição. Então, eu coloquei esta hipótese aqui porque ela é um clássico. E foi assim como foi deduzida a expressão. Além disso, porque fazendo a dedução a partir da hipótese fundamental ou a partir da hipótese de quase equilíbrio, se chega exatamente à mesma expressão, de forma que nós poderíamos chegar à conclusão de que o sistema se comporta como se existisse um quase equilíbrio entre os reagentes e o estado de transição. Mas essa condição não é precisa de ser colocada explicitamente para fazer a dedução moderna da teoria do estado de transição.
Essa dedução você se encontra, por exemplo, no livro que eu já mostrei no início de Steinfeld, Francisco e Hasse. Essa é uma dedução que ultrapassa totalmente os objetivos e o escopo desta aula, que requer conceitos da termodinâmica estatística que vocês não conhecem, e por isso é que eu não estou colocando aqui. Contudo, eu coloco qual é essa hipótese. A hipótese é que a velocidade de reação pode ser igualada ao fluxo de trajetórias através da superfície divisória. Ou seja, em outras palavras, todas as trajetórias que cruzam a superfície divisória em direção aos produtos não retornam à região de reagentes e, portanto, se uma molécula passa pela configuração do estado de transição, dará necessariamente produtos. Dessa forma, então, a velocidade que poderia ser indicada como a derivada da concentração do reagente em função do tempo será igual à velocidade de passagem através da configuração do estado de transição. A segunda hipótese não é uma hipótese absolutamente necessária, mas é uma hipótese que facilita a expressão e o cálculo do coeficiente de velocidade. E é que o movimento ao longo do caminho de reação pode ser separado dos outros graus de liberdade e tratado classicamente como uma translação. De fato, vocês verão que, ao implementar a teoria e colocar a expressão, ela ficará em função das funções de partição. E o cálculo das funções de partição se faz normalmente supondo que é possível separar os graus de liberdade. E os graus de liberdade em cada um dos eixos, ou cada um dos graus de liberdade vibracionais independentes, ou mesmo para os rotacionais. Isso, na verdade, é uma suposição, porque isso, na prática, não acontece assim. Por quê? Porque a energia flui dentro da molécula, a energia se redistribui dentro da molécula. Portanto, existe um fluxo de energia, essa é a suposição ergódica. A energia se redistribui dentro da molécula em um tempo muito pequeno comparado com a velocidade da reação. Então, se a molécula adquire energia, por exemplo, termicamente, por exemplo, por ativação química, ou, por exemplo, por absorção de luz, essa energia que foi absorvida, por exemplo, se fosse por absorção de luz, em um determinado modo, ela, segundo a suposição ergódica, será redistribuída dentro de toda a molécula muito rapidamente. Isso é uma suposição, mas é um fato, porque de outro jeito se encontraria experimentalmente diferenças dependendo de como a molécula foi energizada, e isso não se encontra. Muitas reações foram estudadas energizando a molécula de diferentes formas, por exemplo, termicamente, por ativação química e por absorção de luz. E os coeficientes de velocidade obtidos foram exatamente iguais. Se fala no jargão da cinética que a molécula não tem memória de como ela foi energizada. Em uma forma técnica, se fala que essa é a suposição ergódica de redistribuição de energia. Então, se a energia é redistribuída, na verdade, os graus de liberdade não são independentes um do outro. Porém, é possível fazer o cálculo dessa forma sem perda de qualidade do cálculo. Isso é uma das coisas muito interessantes dessa teoria. Nós conseguimos fazer o cálculo imaginando que os graus de liberdade
Então, são independentes um do outro, conseguimos calcular as funções de partição dessa forma e teremos um resultado correto, mesmo que, na verdade, eles não sejam. Então, pode ser deduzida essa equação de uma forma simples, usando a suposição do quasi-equilíbrio, de uma forma complicada, usando a hipótese fundamental. De qualquer jeito, se chega exatamente à mesma expressão que se sair. O coeficiente de velocidade é a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido H, que é a constante de Planck, vezes a relação das funções de partição. Esta aqui é do estado de transição, esta é do reagente A e do reagente B, imaginando que seja uma reação A mais B que dá produto. Se eu tivesse um único reagente, seria então só Q de A. E sendo que estas funções de partição são o produto das funções de partição eletrônica, vibracional, rotacional, translacional. E nós temos aqui a correção através do exponencial menos e crítica sobre KBT, ou se colocamos a energia por mol, aqui será a constante dos gases R. Vejam que a energia crítica é a diferença da energia de ponto zero entre o estado aqui de transição e a molécula de reagente. Lembrem que uma molécula não é um sistema clássico, então ela não se encontra no fosso de energia, ela se encontra em uma energia que nós chamamos de energia de ponto zero, que está dada por Hc sobre 2, a somatória das frequências de vibração. Então, preciso conhecer as frequências de vibração do reagente e da configuração do estado de transição para calcular a energia de ponto zero, e esta energia de ponto zero não é exatamente igual a esta, porque as frequências de vibração de uma configuração e da outra são diferentes. Então, temos uma diferença de energia que é entre o fosso do estado de transição e o fosso da molécula, que é simplesmente a diferença de energia clássica, que na verdade não tem nenhum significado além de esse, e temos o valor de energia crítica é zero, que é a diferença de energia entre a energia de ponto zero do estado de transição e a energia de ponto zero da molécula. Depois, nós veremos que temos também a energia de ativação, que é um parâmetro experimental e que pode ser associado à diferença de energias médias do estado de transição e da molécula de reagente. Mas, de momento, no caso da teoria, nós vamos trabalhar com a crítica, só na segunda parte da aula, quando comparemos o cálculo, conforme a teoria, com o valor medido experimentalmente, é que faremos essa associação entre a crítica e a energia de ativação. Então, nós temos uma figura da energia eletrônica em função da coordenada de reação. Esta figura foi feita por Thais Barbosa, que foi aluna de mestrado e de doutorado de nosso grupo de pesquisa. Ela fez o mestrado no Instituto de Química da UFRJ e fez o doutorado na Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro. E ela calculou essa figura para ilustrar como se faz o cálculo das diferenças de energia para uma reação com barreira. Então, nós temos o reagente, o estado de transição e o produto. Vejam que para usar a teoria do estado de transição no seu formato convencional, com essa equação que acabamos de ver, eu preciso
apenas da configuração do reagente e a configuração do estado de transição para poder calcular as funções de partição. Então, preciso a energia do estado de transição e a energia do reagente, preciso das frequências de vibração do estado de transição e do reagente para calcular as energias de ponto zero, diminuir uma de outra e ter a crítica, e preciso, além das frequências de vibração, da configuração da molécula para calcular os momentos de inércia e poder calcular a função de partição rotacional. Mas eu não preciso, usando esse nível de teoria, de todas as configurações ao longo do caminho. E nesse nível de teoria, eu só preciso da configuração do estado de transição e do reagente. Já veremos que no nível mais sofisticado de teoria, nós precisaremos de todas as configurações. Dada a energia eletrônica, eu posso fazer as correções térmicas e calcular, então, a energia interna e a entalpia. Então, ter o ΔU e o ΔH de reação. Posso calcular a contribuição entrópica depois das geometrias e frequências de vibração da molécula e do estado de transição, com o qual, então, eu poderei calcular a energia livre de Gibbs. Então, eu poderei fazer esta figura em função da configuração eletrônica, ou eu poderia fazer todas as correções, o cálculo de energia interna, de entalpia, de entropia, o cálculo de energia livre de Gibbs e mostrar, então, essa figura de energia livre de Gibbs em função de coordenada de reação. Desde o ponto de vista da cinética moderna, é, em geral, muito mais interessante fazer esta figura em função de energia livre, porque a energia livre engloba tanto o termo de entalpia como o termo de entropia, e então nos dá uma visão global do sistema. E então, resulta que quando eu considero a energia livre de Gibbs, eu posso me encontrar com esta situação, que o máximo em energia eletrônica, que corresponde ao ponto de Cela, pode não necessariamente coincidir com o máximo em energia livre de Gibbs. Pode ficar à esquerda, à direita, pode ficar para cima, para baixo, ou seja, não necessariamente coincidir. Quando irá acontecer isso? Os máximos irão coincidir tanto no eixo da coordenada como na altura, se o termo T∆S for completamente desprezível. Então, a energia livre de Gibbs depender apenas da parte energética. E nesse caso, irão coincidir. E esse é o caso normal quando temos uma barreira bem definida. Geralmente, isso acontece. Mas, quando o sistema tem uma barreira pequena, o ΔH será pequeno, e então é possível que o termo T∆S seja importante para o cálculo da energia livre. E então nós veremos que o ponto de Cela, que nós considerávamos como sendo o estado de transição, para o qual foi dado um zero aqui arbitrariamente, ele não coincide mais com o máximo que corresponde à energia livre de Gibbs. Uma situação na qual é bastante normal que tenha uma diferença entre o ΔG aqui em branco e a curva em energia eletrônica, as reações, por exemplo, heterogêneas, onde tem a interação entre o gás e a superfície do catalisador, nas quais o fator entrópico é muito importante.
Então, isso abre uma porta para discutir esse sistema em outro contexto. Discutir o sistema em função da energia livre de Gibbs e propor outra situação que seja que o estado de transição não é mais o máximo em energia eletrônica, então não é mais o ponto de Cela, e se é o máximo em energia livre de Gibbs, porque isso irá minimizar o valor do coeficiente de velocidade. Então, na próxima aula, nós iremos discutir esse ponto, como podemos migrar da teoria do estado de transição convencional, na qual é feita essa suposição, para a teoria do estado de transição generalizada, na qual não se faz mais a suposição de que o ponto de Cela e o estado de transição são iguais, e na qual se adopta como estado de transição o máximo, não, na curva de energia livre de Gibbs. Mas isso, desde o ponto de vista computacional, significa um trabalho computacional muito mais pesado, porque para usar a teoria convencional, normalmente eu apenas irei calcular o reagente, irei calcular o produto, mesmo que não entra no cálculo, e o máximo. Eu teria que calcular 3 pontos, usando um programa de química quântica. Desses 3 pontos, eu teria que calcular as configurações, as vibrações, as energias, mas são apenas 3 pontos. Para eu utilizar a energia livre de Gibbs, eu terei que calcular pontos ao longo da coordenada para poder localizar onde está o máximo. Em geral, calcularei vários pontos, se acostuma calcular uns 20 pontos para cada lado, ajustar um polinômio, derivar esse polinômio para poder identificar esse máximo. Então, isso tem um custo computacional muito grande. Eu migro de calcular 3 pontos a calcular mais de 40 pontos, então, mais de 40 configurações, frequências vibracionais, energia, o qual, então, vai ser um cálculo muito mais pesado e, portanto, eu tenho que avaliar se isso vale ou não a pena de ser feito. Certamente vai valer muito a pena quando o meu efeito entrópico seja muito grande, e como veremos na segunda parte, irá valer muito a pena quando eu não consigo identificar o ponto de Cela. Não tem ponto de Cela, por exemplo, na reação de dissociação que nós já vimos no início. Então, nesse caso, será fundamental utilizar a energia livre de Gibbs para poder aplicar a teoria do estado de transição.